é que ficou as partidas da Champions e começou honrosa a pré-Libertadores. Já falando aqui, antes de vocês falarem, o Vitor não falou do Atlético porque o Atlético perdeu o empate. Não é isso. Eu não, é caso que, como tem dia que eu vou pra igreja, tem dia que, né, que eu não consigo assistir o jogo do Galo, porque é muito tarde, eu tenho que acordar todo dia às 6 horas da manhã pra poder ir pra escola, eu não consigo assistir o jogo. Então não tem como eu comentar sem assistir o jogo, tá ligado? Então por isso que normalmente vocês vão ver aqui, eu comentando jogos que foram 6, 7 ou umas 4 horas, sabe? Mas chega de enrolação, vamos ver como é que ficou a melhor fase dos playoffs da Champions League. E se vocês acham que eu tô mentindo, vem comigo pra gente ver. Vamos começar com Clube Brugge e Atlético de Madrid, onde no primeiro jogo ficaram empatados em 3-3. Chegou, Atlético de Madrid já fez 1-0 sobre o Clube Brugge com Alexander ao 23. Aí o Clube Brugge empatou com Ordonez aos 36. E aí, de novo, o o Johnny Cardoso, onde estava até falando que ele ia pro Flamengo, fez um golaço aos 48. Depois, Alexander de novo fez aos 76 e aos 87, fazendo 4-1, 7-4 no agregado, fazendo assim Atlético de Madrid passar para as oitavas. Também tem Real Madrid e Benfica, onde o Real Madrid ganhou do Benfica por 2-1. Um jogo muito bom, porque começou com o Benfica abrindo o placar aos 14. 2 minutos depois, Tchouaméni fez um golaço aos 16. E já no finalzinho, aos 80, Vinícius Júnior fez o gol dele, que foi outro golaço, onde ele bateu no cantinho, tirando do goleiro, e fez aquela mesma comemoração do outro jogo. Só que dessa vez não tomou cartão amarelo. Ainda bem, né? Porque tomar cartão amarelo por comemoração, pô, é uma coisa muito ridícula. Também tivemos um clássico francês, PSG e Mônaco, onde o primeiro jogo eles ficaram no 3-2 pro PSG. Aí chegou o Mônaco fazendo 1-0 sobre o PSG com o Akli Ouché aos 45. Aí o Marquinhos faz aos 60. O Kvaratskhelia 6 minutos depois faz aos 66. Aí o Koulibaly do Mônaco é expulso. E aí depois o Jordan Tézé faz no finalzinho do jogo, fazendo empate 2-2, mas de qualquer forma o PSG classificou por ter ganhado o primeiro jogo, ficando 5-4 no agregado. Será que o PSG vai ganhar 2 títulos seguidos? Também tivemos Juventus e Galatasaray, porque eu vi muita piada que foi tipo, a Juventus, vou levar para prorrogação e vou classificar lá, a Galatasaray. No, quem classifica aqui sou eu. Mas foi assim, o Manuel Locatelli fez de pênalti aos 37, 1-0 para a Juventus. Aí o Federico Gatti fez aos 70, 2-0 para a Juventus. No finalzinho do jogo, o Weston Kenny fez aos 82, 3-0 para a Juventus. Aí ficou 5-5 no agregado. Aí o Galatasaray, que estava com 1 a mais, porque o Kelly da Juventus foi expulso, foi para prorrogação. A Galatasaray fez um gol com o Victor Osimhen já no finalzinho do primeiro tempo da prorrogação, e no finalzinho do segundo tempo da prorrogação, Yilmaz faz aos 119. Cara, Juventus foi eliminada. Vai ter outra surpresa aqui daqui a pouco que eu vou falar. Cara, eu quero ver quem vai discordar que essa rodada da Champions não foi boa. Quero ver quem vai ser o maluco que vai discordar. Agora vamos para Atalanta e Borussia Dortmund. O Borussia ganhou no primeiro jogo da Atalanta de 2-0. Cara, o que eu tô falando que esse jogo foi um jogo de viradas. O Borussia ganhou de 2-0. Levou vantagem para o jogo contra a Atalanta. Certo? Tudo isso tudo bem, né? Mas Borussia não foi classificado. Porque a Atalanta abriu o placar com Gianluca Smaca aos 5 minutos. David Zabacosta aos 45. 57, Mário Passalit faz o 3-0 para Atalanta. E quando eu fui ver o jogo, já estava 3-0. Aí o Karim ADM, onde me lembrou muito a palavra ADM do Roblox, fez aos 75.
tipo assim, fazendo o jogo ficar empatado, já que tava 3-0, já que tava 3-2 no agregado, o Borussia estava levando o jogo para prorrogação, certo? Mas a Atalanta não quis saber de prorrogação. O jogador do Borussia teve 2 jogadores do Borussia expulsos, um aos 90 e outro aos 97, que se eu não me engano ele foi expulso, por causa que ele deu uma pesada na cara do jogador da Atalanta, e foi isso que deu um pênalti para o Lazar Samosdzic fazer o 4-1 para a Atalanta, 4-3 no agregado, a classificando para as oitavas da Champions. Agora temos o time de Rodinei e Bayer Leverkusen, time de Xabi Alonso, que o Olympiacos perdeu o primeiro jogo por 2-0 por Leverkusen, onde o Rodinei jogou muito bem. Ainda poderiam fazer a mesma coisa que a Atalanta fez, mas infelizmente não deu. Leverkusen conseguiu segurar o placar e eliminou o time de Rodinei. Agora vamos para a pré-Libertadores, onde teve Botafogo e Nacional Potosí, ou o River Plate do Paraguai, que pelo amor de Deus, se vocês, desculpa, não é ofensa, mas o que esse time aqui parece com o River Plate não é brincadeira. Um monte de narrador falou que quando o Botafogo já fez aquele golaço com Alex Telles aos 5, todo mundo já achava que ia ser goleada, mas não foi. Danilo Oliveira fez o último gol do Botafogo já nos 45, no finalzinho do primeiro tempo, e só ficou por isso mesmo. O Botafogo conseguiu ver o placar contra o Nacional Potosí, fazendo 2-1 e carimbando a vaga dele na Libertadores. Mas tem mais um time na pré-Libertadores, que se chama Bahia. Bahia, meus amigos. O Bahia foi tipo assim, o Bahia abriu o placar com 2-0, com um gol do William José aos 1 minuto e aos 45 no finalzinho do primeiro tempo. Bahia que podia ter segurado o placar para poder carimbar a vaga na Libertadores, não. Castilho Benega fez aos 54 lá no segundo tempo já. Placar agregado ficou 2-2, já que o Bahia tinha perdido o primeiro jogo por 1-0, foi para os pênaltis. Todo mundo fez pênalti. Chegou no Everton Ribeiro, que nunca errou um pênalti na vida dele, que era para decidir, que é para levar a penalidade para frente e ainda dá chance para o Bahia. Mete um pênalti ali feio. Você acha que ele tentou meter lá no ângulo, mas não conseguiu, e foi um pênalti feio. O goleiro do Ringues defendeu e o Ringues foi para a Libertadores no lugar do Bahia. Bahia agora só vai ter Copa do Brasil e Brasileirão para poder disputar. Voltamos para a Champions. Tivemos Newcastle e Quareb, onde o Newcastle ganhou o primeiro jogo 3-1. Não tinha o que o Quareb fazer, que não ia virar o placar contra o Newcastle, só se ele desse um de Barcelona contra PSG do 6-1, mas não ia ter o que fazer ali. O Newcastle, ele abriu o placar com Seno Tonali aos 4, fez com o brasileiro Joeliton aos 6 minutos, 2-0, a Newcastle já fazendo 8 ao agregado. Segundo tempo, começa Duran, faz por Quareb. 2 minutos depois, o Batman faz aos 52, 3-1 pro Newcastle. A Quareb, ainda querendo desclassificar, mas já sabendo que não ia dar, porque já estava 9-0 no placar agregado, faz com o Elvin Carvalho-Kiev aos 57, fazendo 9-3 no agregado, mas não deu. O Newcastle já está lá na Liga dos Campeões, nas oitavas, com a Quareb que volta para casa. Não poderia faltar, o Inter de Milão contra o Mirassol europeu. Cara, depois da final contra o PSG, a Inter de Milão ficou uma bosta. Foi eliminada para o Fluminense no Super Mundial. Jogou com o time da Noruega, que ninguém conhece, que é um time ruim, que é tipo o Mirassol da Europa. Perdeu o primeiro jogo, agora chegou o segundo jogo, ganhou de 2-1 sobre a Inter, fazendo ficar 5-2 no agregado. E os gols foram de Jean Raul aos 58 no segundo tempo. Aí o Everton
aos 72 no segundo tempo também, e Alessandro Bastoni aos 76, diminuindo para a Inter.